Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. E o vídeo de hoje é sobre 5 sinais que você está se cobrando demais. Teve aquela sensação de que por mais que você faça muito, nunca é o suficiente? Termina uma tarefa e já está pensando na outra. Você não consegue sentir orgulho daquilo que conquistou, mesmo fazendo muito. A verdade é que muitas pessoas elas não sofrem por falta de capacidade, mas pelo excesso de cobrança que elas têm em si mesmas. Pessoas elas acabam se tornando duras com elas mesmas. Esses comportamentos eles acabam sendo vistos como habilidade, comprometimento, força. Na realidade, muitas das vezes está desgastando, está acabando com a sua saúde mental. Eu já falei lá no início, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 sinais de que você está se cobrando demais, né? E talvez algum desses sinais você não exige nem mesmo daquelas pessoas que você mais ama, mas sim apenas de si mesmo. Esses que você não exigiria de pessoas que você ama muito. O primeiro sinal é o fato de você nunca se sentir o suficiente ou nunca achar que está fazendo o suficiente. Não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se dedica ou quantas metas você alcance, mas você sempre fica com aquela sensação de que poderia ter feito mais. Um projeto incrível e ao invés de você comemorar, você tá lá se cobrando pelo que faltou talvez nele, que na verdade talvez nem faltou porque ele tá perfeito. Recebe um elogio e automaticamente responde: ah, mas qualquer um faria isso, tirando aquela validade de que você é capaz de fazer aquilo, sabe? A verdade é que quem se cobra demais costuma minimizar suas próprias conquistas, né? E ampliar os seus próprios erros, né? É como se a régua para si mesma ela estivesse sempre mais alta do que para todos os outros, do que para todo mundo que tá ali ao seu redor. E isso é muito cansativo. Vai chegar um ponto que tu vai ficar muito cansado por estar se cobrando dessa maneira. Você vive correndo atrás de uma sensação de satisfação que nunca chega. Então a gente precisa trabalhar isso. Outro sinal é de quando você sente culpa por estar descansando, né? Gente, descansar é algo que todo mundo precisa, né? Então, você consegue assistir um filme ou ficar, por exemplo, uma tarde sem fazer exatamente nada, sem sentir que está perdendo tempo, sem se sentir culpado, achando que poderia estar fazendo algo, né? Muitas vezes a gente que é mãe costuma se cobrar muito, principalmente quando está descansando, né? Então a gente precisa muito trabalhar esse sentimento. E aí o ponto é que muitas pessoas elas confundem o descanso com preguiça, tá? Elas acreditam que só tem valor quando estão produzindo, resolvendo problemas ou sendo úteis para alguém, tá? Mas o descanso, ele não é uma recompensa que você recebe depois de se esgotar. Ele, na verdade, é uma necessidade humana. A gente precisa descansar pro próximo dia, pro próximo passo, né? Aí, quando até os seus momentos de pausa eles vêm acompanhados de culpa, talvez o problema ele não seja a produtividade, talvez seja a cobrança excessiva que faz você acreditar que precisa estar em movimento o tempo inteiro, o tempo todo. O terceiro sinal muito comum é o medo de errar ou de decepcionar as pessoas, tá, gente? E um ponto muito importante: errar faz parte da vida, mas para quem se cobra demais, um erro pequeno ele parece uma grande catástrofe, tá? Por incrível que pareça, tá? Você revisa aquela mensagem várias vezes antes de enviar, fica pensando por dias em algo que você falou, tem dificuldade de dizer não porque não quer decepcionar aquela outra pessoa, tá? No fundo, existe uma pressão interna para ser perfeito, né? O melhor profissional, o melhor filho, a melhor mãe, o melhor amigo, né? Só que a perfeição, gente, ela não existe, né?
E tentar alcançá-la faz com que você viva em estado constante de ansiedade, tá? Então a gente precisa muito trabalhar esse ponto. Todos os pontos, na verdade, que eu tô falando aqui, a gente precisa trabalhar muito, tá? Porque tudo isso vai gerar crises de ansiedade, crises depressivas, e a gente precisa estar bem se a gente quiser cuidar do próximo. Se a gente quiser ser uma boa mãe, se a gente quiser ser uma boa esposa, um bom filho, a gente precisa estar bem para cuidar dessas pessoas também. O quarto sinal é a questão de que você se compara o tempo todo, tá? Você olha para a vida de outras pessoas e sente que você está atrasado, né? Parece que todo mundo já conquistou algo muito importante enquanto você ainda está tentando dar conta do básico, né? Isso acontece, eu acredito que diariamente, tá? Nas redes sociais, por exemplo, essa comparação ela fica ainda mais intensa, né? Você vê alguém crescendo na carreira, viajando, empreendendo ou realizando sonhos e automaticamente já vem aquele pensamento, né? Por que eu ainda não consegui, né? O problema é que a gente acaba comparando os nossos bastidores com um pouco dos outros, tá? Vê a versão editada da vida alheia e usa isso para medir ali o nosso próprio valor, né? Então, quem se cobra demais quase nunca olha para o caminho que já percorreu e o quanto já percorreu e o quanto já passou por tantas coisas, né? Então, ele tá sempre ali olhando para o quanto ele ainda falta, né? E ele nunca tá grato, por exemplo, por aquilo que já conquistou, por aquilo que já teve, né? Então, vamos ficar espertinhos com esse sentimento aí de comparação, tá? E o quinto sinal, gente, é o quê? Você fala consigo mesmo de um jeito que jamais falaria com outra pessoa. E talvez esse seja um dos sinais mais importantes, né? Porque quando algo dá errado, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu sou um fracasso, eu estraguei tudo, eu nunca faço nada direito, né? Muitas pessoas carregam uma voz interna extremamente crítica, né? Consigo mesma, né? Uma voz que cobra, né? Acusa e nunca reconhece o seu próprio esforço, né? Agora imagina ali um amigo querido passando exatamente pela mesma situação. Você diria pra ele que ele é incompetente? Não. Você não diria que ele não serve pra nada. Você não diria isso, mas você diz isso consigo mesma, certo? E por que você acha que é aceitável falar isso consigo mesma? Tá? Então, a forma como a gente conversa com a nossa própria mente influencia diretamente na maneira como a gente enfrenta a nossa vida, como a gente enfrenta os nossos problemas, como a gente enfrenta as nossas dificuldades e também como a gente enfrenta nossas vitórias, né? Então, mais um ponto de atenção. Esses são os 5 sinais que eu queria muito passar para vocês, tá? Então, se você se identificou com esses sinais, talvez esteja vivendo uma batalha silenciosa, né? A de tentar ser o suficiente o tempo inteiro. Mas existe uma diferença muito grande entre querer evoluir e viver se punindo por ainda não ter chegado aonde gostaria. Crescer é importante. Ter sonhos e metas também, a gente precisa, para que a gente tenha vontade de fazer as coisas, de viver, né? Mas nenhuma conquista vale a pena alcançar se você abrir mão da sua paz. Então, nada do que você for fazer que tire a sua paz vale a pena, tá? Então, talvez você não precise fazer mais. Talvez você precise apenas reconhecer tudo o que já está fazendo e entender que ser humano também significa ter limites. Descansar, errar, recomeçar, tudo isso é muito importante. Eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês refletirem e responder aqui nos comentários. Se você tratasse as pessoas que você ama da mesma forma que trata a si mesmo, elas se sentiriam ali acolhidas ou constantemente cobradas? Pense bem. Às vezes, a gentileza que está faltando na nossa vida, ela não precisa vir dos outros, e sim de nós mesmos. Precisa começar aqui, dentro da gente. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.
Um beijo e até o próximo.